Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 4. O nosso tema é Saul. Somente ser escolhido não faz a diferença. Então a gente vê que as pessoas, eu sou escolhido por Deus, eu sou escolhido por Deus, que naquele último momento Deus vai salvar porque Deus me escolheu. Irmãos, a gente vê que Deus escolheu Saul para ser rei de Israel, mas não faz diferença. O que faz a diferença é quando nós somos escolhidos por Deus e nós fazemos a vontade de Deus. Amém? O nosso texto do dia que está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, diz assim: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Irmãos, é claro que Deus sabia o que ia acontecer. Mas assim, a gente não pode entrar na questão de como Deus raciocina, como Deus faz as coisas. A gente não pode imaginar, mas se Deus sabia que ia fazer isso, por que Deus escolheu Saul? Ou dizer como Deus se arrepende. Deus não se arrepende como nós nos arrependemos. Deus não faz, não é assim, o Deus não tem sentimento humano. É uma figura de uma forma de linguagem para nós entendermos que Deus deu uma oportunidade para alguém e a pessoa não fez aquilo que deveria fazer. Nossa síntese. Em sua sabedoria, Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamadas para uma grande obra. Como acontece, meus irmãos? Deus chama a pessoa para uma grande obra, só que a pessoa, ela não quer. Deus chama, Deus permite, tudo, mas a pessoa não quer. É um direito que a pessoa tem. Então, a gente vê que aqui no caso de Saul, ele teve a oportunidade, mas ele rejeitou a Deus. Ele rejeitou aquilo que o profeta tinha dito a ele, aquilo que o profeta Samuel falou para ele, as diretrizes, porque o Samuel, ele era um conselheiro direto de Saul, ele rejeitou. E aí entrou a soberba, entrou a arrogância e nós vemos no que aconteceu. Texto bíblico, 1 Samuel 13, do 8 ao 14. E a gente vê que quando Samuel ele foi chamado porque o povo pediu um rei. E aí ele perdeu as ovelhas se perdeu, ele foi com o amigo dele, com a pessoa que trabalhava com ele, atrás dessas ovelhas. E aí, tem um profeta aqui. E aí ele foi lá até o profeta, tinha lá o valor lá, né, que tinha que ofertava o profeta, e ele sentou lá com mais 30 pessoas, né, e o profeta chama ele, porque Deus falou que ia mandar que Deus falou que ia levantar o rei, que o povo tanto queria. E Deus escolheu Saul naquele momento. Deus falou para Samuel que era Saul. Quando Samuel abriu a porta, nós vemos que Deus já tinha falado, aí ele foi, entrou, e aí chamou ele para comer, e aí já ungiu ali ele rei, falou com ele guardou o segredo e voltou para casa. E aí nós vemos, meus irmãos, que essas coisas aconteceu, um início sobrenatural. O contexto histórico, para entendermos a história de Saul, é preciso ver que a lei de Moisés disse sobre futura monarquia. Irmãos, não era plano de Deus para que houvesse um rei, porque Deus queria ser soberano na nação de Israel. Mas Deus sabendo disso, lá em Moisés, eu já tinha, quando escreveu lá o Levítico, o livro do Levítico, nós vemos que Deuteronômio, que vai falar em Deuteronômio, mas o Deuteronômio é praticamente uma cópia do livro do Levítico, né? Mas aqui nós vemos que Deus já tinha falado para Moisés como as pessoas deveriam se portar, se comportar, deveriam fazer se houvesse um rei, se eles optassem para ter um rei. E aqui nós vemos que já estava tudo certo, já estava todas as diretrizes, eles sabiam o que eles deveriam fazer, que eles seriam criados, que eles teriam que levar a sério, que eles teriam que dar parte das suas fazendas, parte do seu alimento, para esse rei pagar impostos mais altos, para que pudesse haver isso. Mas eles falam, não importa, nós queremos um rei. Escolhido por Deus. Dizer que Saul não foi escolhido por Deus é uma declaração que precisa ser avaliada à luz das Sagradas Escrituras. De acordo com o livro de 1 Samuel, o povo pede um rei, cumprindo-se o que Deus havia predito em Deuteronômio 17, e o Senhor concede a realização desse pedido. O Eterno se encarregou de revelar a Samuel quem seria o primeiro monarca dos hebreus. Então Deus revelou para ele, para Samuel, quem era o rei, e Samuel fez aquilo que tinha que fazer. Agora, a gente dizer que Saul não foi escolhido por Deus, irmãos,
nós vemos que Saul, sim, ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. E aqui no 4, o 3, desculpa, sinais da sua vocação. Saul recebeu um lugar de honra numa refeição em que Samuel havia convidado 30 homens, aquilo que eu já tinha dito. Então ele recebeu ali como uma, dizendo, uma confirmação que ele seria o rei. Então a gente vê que Samuel, ele vendo tudo aquilo que Deus tinha feito, ele chama assim, olha, não, vamos fazer o seguinte, você pode entrar, vem aqui, come com a gente, ungiu ele ali, e ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Vamos continuar. Apontado por Deus, Samuel convocou o povo para Mispa e lá mostrou o seu rei. É claro que Saul se escondeu no meio das bagagens, mas Samuel, ele convocou o povo e disse, olha, aí está o seu rei. Saul começou o reinado muito humilde, perguntando para o profeta, e aquela humildade, e pedindo a Deus para ajudar ele na batalha, como aconteceu. Só que aqui no parte 2, cometendo erros no meio do caminho, uma desobediência completa. Apesar de todos os sinais demonstrados e da honra e autoridade dadas por Deus, Saul desobedeceu ao Eterno. Diante de uma batalha contra os filisteus, Saul descumpriu a ordem de Samuel. O que Samuel tinha dito? Olha, mata tudo. É para matar tudo. Mata tudo. Não é para ficar ninguém. É para matar todo mundo. Todo mundo. O que ele fez? Deixou o rei viver. Pegou os melhores animais e trouxe. E aí a desculpa dele foi que eu queria sacrificar para Deus. O que aconteceu? Aí Samuel estava lá e aquela coisa, e o rei lá falou, e aí Samuel foi mesmo e matou o rei, porque era para matar tudo, era para matar todo mundo, descumpriu a primeira que Deus mandou. Uma obediência parcial. Em outra ocasião, Deus havia dito a Saul, por intermédio de Samuel, que o rei aniquilasse os amalequitas. Aquele povo se pôs contrário aos israelitas por ocasião da saída do Egito, e isso deixou Deus indignado. A hora do julgamento dos amalequitas havia chegado, e Saul deveria executar o juízo contra aquela nação. E o que Saul fez? Atacou os amalequitas, mas deixou vivo o rei e o melhor das ovelhas e do gado. Irmãos, nós vemos aqui que a primeira desobediência dele foi não esperar o profeta para o sacrifício, né? Eu acabei trocando aqui a ordem, mas não esperar o profeta para o sacrifício. Ficou lá e tudo, mas os homens não estão querendo esperar muito, não. Não estão querendo esperar muito, não. Eles estão, e eu estou meio ansioso. E foi e sacrificou. Ele não era sacerdote para fazer, para tomar esse tipo de atitude, né? Não podia fazer o sacrifício. Quem tinha que fazer o sacrifício era o sacerdote, que na ocasião era Samuel. Já começou aí uma desobediência terrível, que ele fez o papel de sacerdote e ele não soube esperar o sacerdote chegar. E aqui foi uma desobediência parcial, por quê? Porque ele deixou em partes, é claro mesmo, desobediência parcial, ou desobedece ou não obedece, a gente sabe disso, né? Ou faz ou não faz. Mas aqui ele matou, mas ele não matou tudo. Ele deixou uma parte. Deus tinha mandado matar tudo. E aí o rei Agag agora pensou que ia viver. Aí depois ele também acabou morrendo. Outras atitudes erradas. Em uma guerra, os soldados precisam estar alimentados para que possam se manter em combate. Saul também deixou a desejar quando exausto depois de uma guerra contra os filisteus. Decretou que comesse pão até a tarde. Decretou que quem comesse pão até a tarde daquele dia seria tido como maldito. Irmãos, ele foi cruel com os seus próprios soldados, né? A gente vê a crueldade que ele foi, por quê? Depois de uma batalha o povo está com fome. E depois a gente vê que até mesmo o seu filho, Jonatas, ali, comeu um favo de mel e chegou e não sabia. E aí como é que é? Vai matar o filho agora? E a gente vê que os próprios soldados pediram clemência. Irmãos, ele foi cruel com os seus próprios soldados que estavam ali com ele lado a lado. E depois de uma batalha, depois de um esforço físico, que dá é fome. Então ali não teve nenhum benefício aquilo que
o seu jejum, que ele queria colocar um jejum, não houve benefício nenhum, porque ele só instigou às vezes o descontentamento daqueles homens. Um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. O preço de não ouvir e obedecer a Deus. Irmãos, por que aconteceu? Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas Saul, né, poderia ter tido, né, um reinado mais longínquo. Não. Mas por que não? Por causa da desobediência. Às vezes, a bênção de Deus deixa de acontecer na nossa vida porque nós não obedecemos. Porque principalmente aqui, quem era a autoridade espiritual? Quem era o seu conselheiro? Era o Samuel. Só que ele não quis ouvir Samuel. Ouviu no começo, depois quis já ser, né? Começou a entrar soberba, ficou mais altivo e não quis mais ouvir Samuel. E hoje os jovens não querem ouvir os seus pais. Não querem dar ouvido para os seus pais, não querem dar ouvido para os seus pastores, não querem dar ouvido para os seus líderes. E aí, meus irmãos, vai cada vez de mal a pior. E fazem coisa errada e desobedecem a Deus porque não querem dar ouvidos. Porque agora, só porque agora eu tenho 18 anos, eu posso fazer o que eu quero. Ah, eu tenho 22 anos, já trabalho e eu posso fazer o que eu quero. Não, nós temos que saber ouvir o conselho das outras pessoas mediante a palavra de Deus. Nós não podemos viver ao nosso desejo do nosso coração sempre, porque o nosso coração é enganoso. Então nós temos que ouvir sim as pessoas que nos querem bem e obedecer a palavra de Deus mediante o conselho dessas pessoas. Aqui na parte 2, buscando respostas no mal. Saul, diante da batalha contra os filisteus, que seria sua última, resolveu procurar uma feiticeira para que lhe servisse de mediadora com o sobrenatural. Irmãos, aqui ele já estava entrando no paganismo. E assim como muitos jovens hoje estão entrando no paganismo, na descrença. Às vezes o paganismo a gente acha que é ir lá, entrar num centro de macumba lá e servir aos orixás. Não. Às vezes o paganismo é se apostatar de Deus e começar a valorizar outras coisas, começar a valorizar outras situações. E aqui ele se aprofundou no paganismo. Ele foi lá e buscou, ele sabia que Deus, ele sabia que não existe isso, mas ele quis que a mulher invocasse Samuel. Veja, a mentalidade deturpada deste homem, meus irmãos. O que aconteceu com o homem que foi escolhido por Deus? O fim de um reinado. Saul termina sua história dando fim à própria vida. Após deixar de ouvir as orientações de Deus, Saul se viu sozinho e cercado por inimigos. Perdeu 3 de seus filhos na batalha antes de se matar e deu fim à sua história de forma triste. Olha o que aconteceu com ele. Deus deu toda a oportunidade, meus irmãos, para que esse reino viesse a ser próspero, para que ele viesse a ser um homem próspero, para que ele viesse a ser o rei abençoado, cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus. Mas olha o exemplo deste rei. Ele perde os seus filhos por negligência dele. O pai de família perdeu os seus filhos por negligência dele. E ele, vindo cercado por seus próprios inimigos, foi tão covarde que ele deu fim à sua própria vida. Infelizmente, muitos jovens da igreja hoje também estão cometendo esse tipo de coisa, né? Dando cabo da sua própria vida, dando fim à sua própria vida. Irmãos, vamos orar. Saul pecou, Saul errou, mas ainda ele poderia ter se arrependido. Se ele se arrependesse verdadeiramente, alcançaria lugar de arrependimento. Então, se pecou, se errou, se desobedeceu, se está fazendo aquilo que não deveria fazer, busque a Deus, fala com Deus, ore a Deus, peça perdão para Deus, que Deus vai, com certeza, conceder o perdão. E aqui a nossa conclusão. Ser escolhido por Deus para uma obra ou ministério não nos isenta de andar de acordo com os padrões de Deus. Saul obteve do Eterno uma chamada que foi confirmada por sinais. Entretanto, ele perdeu o reino ao andar de acordo com as orientações de Deus. Não basta ter uma chamada do Senhor, é preciso ser obediente em todo o tempo, pois isto certamente garantirá a presença e a orientação dele conosco. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Deus abençoe. Fique na paz.